O Instituto Paraná Pesquisas fez um compilado da avaliação do presidente Lula nas maiores capitais brasileiras. E a Beatriz Manfredini tem mais informações. Olha, esse é um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas, um compilado de estudos sobre a aprovação e a desaprovação do governo Lula nas 10 maiores capitais do país nos últimos meses. É um compilado que foi feito entre março e junho deste ano. A gente consegue perceber que a maior aprovação estão nos estados do Nordeste, mas quem encabeça aí a lista é Fortaleza, e a menor aprovação está em Curitiba. Lembrando que tem uma margem de erro nessa pesquisa diferente para cada uma dessas cidades. Essa margem de erro ela varia entre 2,9 e 3,7 pontos. Então, começando pela cidade que mais aprova o governo Lula, nós temos Fortaleza com 68,9% de aprovação e 27% de desaprovação. Já em Salvador, 67,4% da população aprova e 27,2% desaprova. Recife, 62,6% aprovam e 32,5% desaprovam. Em Belém, 59,8% aprovam e 35,4% desaprovam. Em São Paulo, 55,6% aprovam e 38,7% desaprovam. Em Belo Horizonte, 50,4% da população aprova o governo Lula e 43% desaprova. No Rio de Janeiro, 49,20% aprovam e 43,8% desaprovam. Em Porto Alegre, 47,4% aprovam e 46,3% desaprovam. Em Manaus, 44,6% aprovam e 49,6% desaprovam. E, por fim, Curitiba, aprovação de 42,7% e 53,2% de desaprovação. Então, no finzinho da lista, aí a gente vê que há uma mudança, que são mais pessoas que desaprovam o governo e menos que aprovam, principalmente nos estados mais da região sul ou sudeste. E já na região nordeste, aí a aprovação tem uma vantagem, um espaço maior com a desaprovação. E saiu nesta sexta-feira o resultado de uma outra avaliação, um outro levantamento relacionado à gestão do presidente Lula pelo IPEC. Eu vou chamar agora a Dora Kramer para a gente ouvir, fazer um compilado desses levantamentos, mas o que chama a atenção, Dora, principalmente em relação a esse levantamento do IPEC, que é um levantamento geral, não por cidades, como a Beatriz mostrou agora para a gente em relação ao levantamento do Paraná Pesquisas, segundo esse resultado, houve uma aprovação geral do governo de 37% dos entrevistados. Aqueles que consideram uma gestão regular performam 32% desse levantamento. E para 28%, o governo está com desempenho ruim ou péssimo. E o que chama a atenção é que, se a gente for levar em consideração os dois últimos levantamentos além desse, há claramente uma tendência no gráfico negativa para essas avaliações positivas, que vem caindo de 2 pontos percentuais em 2 pontos percentuais nesses últimos levantamentos, e um movimento contrário para essas desaprovações que vem crescendo. Tem essa tendência de crescimento nessa mesma medida. O que o governo está fazendo de certo ou errado para ter esse resultado nesses levantamentos? Olha, se a gente pegar a aprovação pessoal da conduta do presidente, né, com a aprovação do desempenho do governo, a gente tem a mesma tendência de março para cá. As duas questões caíram 4 pontos percentuais cada uma. É uma tendência. É ruim? É mais ou menos. Se a gente olhar que este é um presidente, Lula, que saiu no segundo mandato dele, ou seja, no último mandato dele com 80% de aprovação, é uma tragédia, tá certo? Mas se a gente olhar para a quantidade de confusões que tem no governo, no plano interno, no plano externo, declarações desastradas, derrotas no Congresso, brigas que o presidente compra, acho que foi até bom, né? Esperava que fosse até, poderia ter havido uma queda maior, uma vez que o campo dessa pesquisa, ela pega todo esse período dessas coisas negativas. Não pega direito, e aí você poderia me perguntar, Lívia, e aí, isso aí tem jeito, dá para reverter? Sempre tem.
até porque na pesquisa ela não pegou direito os dados da economia positivos que saíram, aumento do PIB, queda da inflação, o que pode reverter na queda de juros. Então, se essa trajetória positiva na economia se mantiver e for sentida no bolso das pessoas, aí pode haver uma mudança dessa tendência e a situação do governo melhorar. E tem também essa coisa, né? Parece que o governo andou se tocando depois de todo mundo falando que é preciso dar uma arrumada, né? Tanto nas declarações do presidente Lula, quanto na arrumação, na organização do governo dentro do Congresso. Nelson Kobayashi, sua vez. Eu vou pegar um outro viés dessa pesquisa do IPEC, divulgada nesta sexta-feira, quando se analisa os resultados com base nos votos de pessoas que optaram por Jair Bolsonaro nas eleições do ano passado, a aprovação do governo Lula está na seguinte configuração: 33% dos que votaram em Bolsonaro consideram um governo regular, 33% regular. 8% considera uma gestão ótima ou boa, 8%. E 56% consideram ruim ou péssimo. No núcleo do atual governo, esses índices têm sido encarados como algo positivo. Como você lê esses resultados? Olha, eu acho que realmente 33 mais 8, que são aqueles que não acham péssimo ou ruim, pode ser sim entendido como positivo, até porque aquele que votou no Bolsonaro, às vezes votou no Bolsonaro por ser antipetista, por rejeição ao Lula. Tem essa questão a se considerar também, que foi uma eleição de rejeições, né? Rejeição ao Bolsonaro se aderiu à campanha do Lula, rejeição ao Lula se aderiu à campanha do Bolsonaro. É claro que existem também aqueles núcleos próprios de pessoas que compactuam dos ideais e que acreditam nos seus líderes políticos, né? São duas figuras emblemáticas. Mas é, sim, um dado a ser considerado positivo pelo governo diante das circunstâncias. Está aí o desafio para tentar aumentar este número, o que eu acho difícil. Acho que chegou num limite aí para ficar estagnado. Até porque o presidente Lula tem encontrado muita dificuldade na própria articulação, como a gente já vem acompanhando há alguns dias, muitas dificuldades em aprovar suas pautas. Não são pautas assim tão populares, né? A saber, a exemplo do arcabouço, que pressupõe um aumento de arrecadação, portanto mais tributação. Então ele vai ter dificuldades para aumentar essa adesão de eleitores que não foram os seus eleitores, os eleitores do Bolsonaro. A sua popularidade é um desafio muito grande.